irmãos. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Vamos ler as Escrituras no livro de Atos, capítulo 1. Aleluia. Amém. Atos, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 8. Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre testemunhas. Testemunhas. Amém? Aleluia. Atos, capítulo 1, verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Vamos repetir novamente. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Pai Celestial, aqui temos a Tua Palavra, uma porção lida nessa noite. Ajuda-nos, ó Pai. Alimenta-nos como o Senhor nos alimentou ontem ali em Sarzedo, com aquela mensagem maravilhosa. Abençoa-nos como o Senhor tem sempre nos abençoado, como o Senhor nos abençoou na passagem de ano. Senhor, que cada um de nós saiamos daqui recompensados através da Sua santa e gloriosa palavra. No nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Eu quero falar um pouco sobre testemunhas, baseado na mensagem do irmão Branham, que está na minha mão. Testemunhas. E esta é uma mensagem muito importante. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, antes de entrar inteiramente nele, quero lembrar os irmãos que a semana que vem, sexta-feira que vem, não haverá culto por causa da ceia no sábado. A ceia será no sábado. Então, semana que vem, dia 12, Santa Ceia no sábado. Amém? Às 18 horas e 30 minutos. Ou seja, é isso mesmo, né? 18 horas e 30 minutos? Ou é 19 horas que nós fizemos o último culto? 19 horas? Então, 19 horas. 19 horas. Dia 12, próximo sábado, da semana que vem. Da semana que vem, Santa Ceia, Ceia do Senhor. Então, sexta-feira que vem, os irmãos não venham, porque não haverá culto por razão da ceia no sábado. E de domingo, em Sarzedo, a ceia do segundo domingo. Muito bem, testemunhas. Eu quero ler 3 parágrafos. Antes de nós começarmos aqui, quero que os irmãos anotem. Os irmãos já ouviram falar de Tommy Osborne. Tommy Osborne morreu os tempos agora, né? Morreu os dias agora. Tommy Osborne? Parece que sim. Se eu não me engano, parece que sim. E Tommy Osborne era um homem muito conhecido no nosso tempo contemporâneo, nos Estados Unidos. E Tommy Osborne conheceu o irmão Branham em uma reunião onde o irmão Branham estava operando através dele o sobrenatural. E Tommy Osborne era um rapaz
rapaz recém-convertido, cheio de vontade de fazer algo ao Senhor, para o Senhor, querendo trabalhar na obra, no evangelismo. E ele um dia estava num culto onde o irmão Branham estava orando pelo discernimento. E daquele culto em diante, Tommy Osborne ficou deslumbrado, ele ficou maravilhado em ver como que o dom de Deus era operado no ministério do irmão Branham. Ele ficou numa galeria, sentado, observando o mover do Espírito Santo. Um jovem promissor pregador. Nesse parágrafo 98, o irmão Branham diz o seguinte: quando o pequeno Tommy Osborne, muitos de vocês o conhecem, chegou e eu estava sentado na varanda. Ele disse: irmão Branham, ele disse, eu estava na reunião, eu vi aquele maníaco cair aos seus pés. Você sabe daquela mensagem que o irmão Branham pregou, chamada Amor Divino, quando o irmão Branham fala daquele maníaco que entrou na igreja para tentar acabar com a reunião, para acabar com o culto. E Tommy Osborne estava naquele culto, naquela noite, naquela reunião. Ele disse: eu estava na reunião, eu vi aquele maníaco cair aos seus pés, ajoelhado. Disse: o que posso fazer? Disse Tommy Osborne: o que posso fazer? Ele queria fazer algo, desejoso em fazer algo. Eu disse: agora Tommy, não professe nada que você não possa sustentar. Olha só. Não professe nada que você não possa sustentar. É como diz, né, irmãos? É como a pessoa vai fazer como se diz, um currículo. Ele vai fazer um currículo, vai fazer uma entrevista de trabalho. E aí, antes dele ser entrevistado, a pessoa pegou primeiro o currículo dele, deu uma olhada, olhou: esse candidato aqui parece ser bom para que a empresa quer, precisa. Chama ele aqui, chama ele para uma entrevista. E ele é chamado para uma entrevista. E, no entanto, tudo aquilo que ele colocou no currículo, ele tem que sustentar aquilo. Ele tem que sustentar aquilo. Se ele disse que era um carpinteiro, ele tem que sustentar ser um carpinteiro. Ele tem que provar que sabe fazer a parte. Se ele disse que é um lanterneiro, seja o que for que colocou ali naquele currículo, ele tem que sustentar aquilo que ele colocou ali. Ele tem que sustentar o que ele escreveu ali. Eu sou isso, eu sou aquilo outro. O irmão Branham está dizendo para Tommy, não professe nada que você não possa sustentar. O diabo vai desafiá-lo nisso. Sim, ele o fará, o diabo. E ele o fará imediatamente. Eu disse: então, se você não pode sustentar, você sabe o que vai acontecer. Isto será um fracasso. Será um opróbrio. Então, tenha certeza de que você esteja correto antes de fazer sua declaração. E nós declaramos que somos crentes. Você declara que é um crente, irmãos? Você declara que é um cristão? Então, nunca professe nada se você não possa sustentar. Nunca professe ser um cristão, nunca professe ser uma cristã, nunca professe ser uma dona de casa, nunca professe ser um bom marido, uma boa esposa,
se você não pode sustentar isso. Porque alguém irá provar isso. Alguém irá provar isso. Então, diz o irmão Branham, não chame a si mesmo de cristão se você não pode sustentar isso. Não diga a ninguém que você creu se você não pode sustentar isso. Você sabe o que vai acontecer. E isto é certo. Também, cristão, esteja certo de que lá no fundo do seu coração, Deus o separou das coisas do mundo. Amém? Esteja certo, cristão, que lá no fundo do seu coração, Deus o separou das coisas do mundo e o fez uma nova criatura. Então vá e diga ao povo que você é um cristão. Só que você terá que sustentar isso. Você terá que sustentar isso. Até que isto aconteça, se isso não aconteça, você deve permanecer no altar mesmo e morra, até que você esteja tão morto, o quanto possa estar. Correto? Morra até você estar tão morto que não possa nem mesmo ver. Aí está. Sabe, eu acho hoje que nós enterramos muitas pessoas vivas, falando de pessoas candidatas ao batismo. Pessoas que são candidatas ao batismo. Existem muitos candidatos ao batismo, existem muitas pessoas que pedem o batismo. Pastor, o senhor me batiza? Pastor, eu estou ouvindo na rádio, eu estou crendo, eu peguei um panfleto na rua e estudei em casa e tudo e tal, e aquela coisa toda. E a maioria, eu digo a maioria com toda certeza no meu coração, pela experiência desses 20 e tantos anos no ministério, a maioria vem pela emoção. A maioria vem através de uma fé intelectual. Na verdade, entendeu mesmo na mente, compreendeu mesmo no intelecto, mas na alma não desceu. Na alma não plantou, na alma não se enraizou. E a maioria delas vem por motivos de emoção. Não são todos, existem eleitos na verdade. Existem eleitos e predestinados que vieram de uma forma predestinada e eleita em Deus. Amém, irmãos? Mas a maioria vem pela emoção, vem pelo desejo de conhecimento, vem pelo desejo de aspirar conhecimento, curiosa. Às vezes se sente até bem com isso, se sentiu bem com aquilo, se sentiu bem com a mensagem, se sentiu bem com a igreja, se sentiu bem com os irmãos, se sentiu bem com a pregação, se sentiu bem com os louvores, com a conduta, com a ordem, mas lá no fundo da alma, ela não pode ser uma testemunha, ele não pode ser uma testemunha, porque ele não prova ao contrário. Estão entendendo, irmãos? Então, existem muitas pessoas que nós levamos vivas e nós a enterramos. Agora, eu como ser humano não posso identificar quem na verdade está morto e quem na verdade está vivo. Eu como ser humano, sem ser Deus, sem conhecer o profundo e escondido na alma da pessoa, para eu ver se é eleito, se é eleita, predestinado, eu não tenho esse dom, eu não tenho esse poder só exerce a Deus.
E, no entanto, as pessoas ligam para a gente: pastor, eu estou crendo, pastor, aceitei no meu coração, eu estava aqui na minha casa e de repente passei no rádio e liguei e aquela coisa toda, eu estou desassossegado, desassossegada, e eu só fico pensando na minha fé, no meu batismo e tal. Aí a gente fica até alegre por isso, né, irmãos? A gente fica até alegre por tal posição. E, no entanto, a gente vai lá, mostra os rudimentos de Cristo, mostra os rudimentos da doutrina, mostra a doutrina apostólica, mostra o perfil de um cristão, de uma cristã, para andar na presença de Deus. E a pessoa diz: eu creio, eu aceito, eu recebo com todo o meu coração. A senhora crê, irmã? Sim, eu creio. A senhora crê, irmão? Sim, eu creio. A senhora aceita, irmã? Sim, eu aceito. A senhora aceita, irmão? Sim, aceito. Mas na verdade não aceitava era nada. Na verdade não tinha nada de dentro. Na verdade não tinha nada. E, no entanto, a gente vai, na boa e velha vontade, tentar sepultar uma pessoa que parece que morreu para o mundo, que parece que morreu para a denominação, que parece que morreu para o sistema religioso, que parece que morreu para as coisinhas da vida secular, das coisinhas ligadas à família, que parece que morreu, mas no fundo, não morreu nada. Aí a pessoa parece ser um forte candidato ao reino, e ele se batiza, ela se batiza, sai da água até falando em línguas, e assim por diante, louvando a Deus, aleluia, glória a Deus, eu fiz a coisa correta, graças a Deus estou sossegada, graças a Deus eu estou bem. Depois vem, participa de uns cultos, participa de umas reuniões, participa de umas santas ceias, entrega seus dízimos e assim por diante, e assim vai, mas de repente o testemunho dela e dele é anulado, porque não consegue testificar mais, não consegue sustentar mais. De repente o seu testemunho, o dela, o dele, não pode ser sustentada mais, porque sua forma de ver, sua forma de agir, sua maneira de se conduzir está totalmente equivocada ao princípio que aprendeu. Começa a criar um pouquinho de dúvida, começa a criar um pouquinho de sistema, começa então a agir de maneira errônea, começa a se afastar dos cultos, começa a se afastar da igreja, começa a se afastar das reuniões, começa a não fazer isso, não fazer aquilo outro, ele começa a perder a identificação com aquilo que ele disse lá no dia do batismo: eu creio. Ele não pode ser mais uma testemunha, ela não pode ser mais um testemunho. Então o irmão Branham disse para Tommy Osborne: Tommy, não professe nada que você não possa sustentar. Amém, irmãos? Amém. Porque será uma vergonha. O diabo estará no seu calcanhar o tempo todo. O diabo estará o tempo todo no seu calcanhar, Tom. O diabo vai rir da sua fraca experiência. O diabo vai rir da sua euforia no princípio, do seu carnaval que você fez e que deixou o pai doido, a mãe doida, os familiares doidos por causa dessa mensagem, e agora você vê nulo e jogado, esparramado no chão, um derrotado, uma derrotada, um fracassado, uma fracassada. Você será um opróbrio. Então o irmão Branham disse para Osborne: não professe nada até que você possa sustentar. Em outras palavras,
até que você tenha uma convicção, que você tenha uma real convicção na alma, no coração, até que todas as sombras de qualquer duvidazinha que possa pairar na sua mente. Eu vou dizer uma coisa para você: dúvida na mensagem, irmão, sabe o que é? É aves do céu que está pousando na sua cabeça. Dúvida da mensagem, João Branco. Dúvida na palavra é aves do céu tentando comer a semente que foi espalhada e derramada ao redor do caminho. Não deixe a semente ficar em cima do solo, não. A semente tem que entrar para dentro do solo. Você pode observar, se você jogar uma semente para o cima da terra, ela pode até entrar na terra um dia, mas enquanto ela não entra, ela está exposta para as aves do céu comer a semente, arrebatar a semente que foi semeada. Então não deixa só a mensagem aqui em cima, não. Deixa ela penetrar. Amém? Deixa a semente enraizar lá no fundo da alma. Tenha uma convicção primeiro. Porque depois que você faz uma profissão de fé, você envergonha os céus voltando para trás, envergonha os anjos que foi testemunha naquele dia. E aí, quando a pessoa volta para trás, quando a pessoa volta para o mundo, quando a pessoa volta para onde o primeiro passo tinha dado, quando a pessoa volta para o mesmo chiqueiro de lama que ele vivia, quando a pessoa volta para o mesmo vômito que antes ele comia, carcaça do mundo, novela mundana, roupa mundana, dispendiosamente falando, e volta para o costume mundano, o costume evangélico, volta para o sistema, volta para a dominação. Aí dá a entender que no dia do seu batismo não houve festa no céu, porque os anjos não andam dando festa no céu quando o pecador se arrepende para qualquer um, não. Tem que ser uma festa real. Amém, irmão? Mostra que não houve festa no céu quando o pecador se arrepende. Porque o verdadeiro pecador que se arrepende, há sim festa no céu. Amém, irmão? Tomara que a sua decisão que você tem tomado até agora, irmão, fique firme nela. Amém, irmão? Provando que na verdade o que você aceitou é verídico, é real, é genuíno, e possa ter mesmo a vida do céu, uma festa no dia que você desceu ali. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Então as pessoas não sabem o que é ser testemunha. Mombrana diz essa mensagem aqui, testemunha, diz: testemunha não pode ser uma pessoa que não viu e que ouviu. Nenhuma pessoa pode testemunhar. Nenhuma pessoa pode testemunhar lá no fórum. Chega lá, você é testemunha? Você viu? Ouviu? Não, eu não vi nem ouvi. Então você não é testemunha, você não serve. Mombrana diz: testemunha serve só quando viu e ouviu. E depois disso, provas. Para ser testemunha, eles eram testemunha. Somos testemunhas do que temos visto e ouvido. Amém, irmão? Eles disseram, os próprios apóstolos disseram: nós somos testemunhas do que temos visto e ouvido. Uma testemunha não serve, eu só vi, não serve, tem que ter ouvido. O profeta disse que lá nos Estados Unidos, o jurídico o judiciário é tão limpo, é tão transparente, é tão assim real, que se chegar uma testemunha lá diante do juiz, e a pessoa que ela viu estiver de trás do vidro e não ouviu o que estava ouvindo, ele diz que não pode ser testemunha, porque só viu, mas não ouviu o que estava sendo falado. O vidro tampou, abafou a voz. Ela ainda não pode ser uma testemunha.
ela ainda não pode ser uma testemunha. É porque estava atrás do ouvido e não ouvi. Ainda não pode ser uma testemunha. Ela tem que ter ouvido também. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então existem muitas pessoas assim, que estão do lado do cara do ouvido, só olha, mas não ouve nada. Só está olhando, mas não vê, ouve nada. Só está vendo, mas não está ouvindo nada. Vê a mensagem, mas não ouve nada, não capta nada. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Tem que haver uma experiência. Tem que haver uma experiência, diz o irmão Branham nessa mensagem. Então, existe na mensagem, sempre existiu, é só você pegar a Bíblia, gente. Gente, é só nós pegarmos a Bíblia. Você vai ver na Bíblia que toda vez que Deus operou o sobrenatural, por meio de um mensageiro, por meio de um profeta, sempre houve mistura de gente no meio dela. Sempre houve uma multidão mista ao redor da mensagem e ao redor do mensageiro. Sempre houve uma multidão mista. Eu vou dizer para vocês que até no céu tinha uma multidão de anjos mistas. Por que uma parte caiu e outra parte não caiu? Você acha que a terça parte dos anjos caiu porque foi o poder convincente de Satanás? Se foi o poder convincente, está igual a Deus. Não, irmão. Tinha que ter algo dentro dos anjos para poder cair e dar ouvido ao diabo. Porque senão o diabo estaria acima de Deus ou igual. Tinha que ter algo dentro deles que fizesse com que quando o diabo falasse, eles aceitassem. Tudo é predestinação. Entendeu, irmãos? Tudo é predestinação. Não foi só o poder persuasivo do diabo, não. Não foi, não. A própria Bíblia me diz aqui que existem pessoas destinadas, predestinadas para a perdição. Nós lemos Provérbios, estava ali. Nós vimos Provérbios, o que foi dito. Deus criou o ímpio até para o dia mau. Estão entendendo, irmãos? Então observe bem que existem muitos caronistas na Bíblia. Existem muitos turistas na Bíblia. Pessoas que andaram na mensagem, mas como caronas, como turistas. Sempre uma multidão mista acompanhou a mensagem, lá nos tempos do Antigo Testamento, no meio da Bíblia e no final da Bíblia, que nós estamos vivendo agora. No princípio da Bíblia foi assim, no meio da Bíblia também foi assim. No princípio da Bíblia, olha a multidão mista que estava acompanhando Moisés e sua mensagem. No meio da Bíblia, olha a multidão mista que estava acompanhando Jesus. 3 classes de crente. 3 classes de crente no tempo de Moisés, 3 classes de crente no tempo de Jesus. Olha a multidão mista que estava acompanhando Jesus. Se você fosse entrevistar as pessoas que estavam acompanhando Jesus, você perguntava: escuta, você está acompanhando Jesus por quê? Porque ele é um homem maravilhoso, é um homem enviado de Deus e Deus opera através dele. Amém. E você? A mesma coisa. E você? A mesma coisa. Depois você entrevista o mesmo que você entrevistou antes. Você vê ele voltando para Anás, voltando para Caifás, voltando para o mudinho e a vidinha que ele vivia antes da denominação. Aí você pergunta: por que você deixou Jesus? Diz: é porque ele pregou a mensagem que eu não me adaptei. É porque ele pregou a mensagem que eu não me adaptei. Estava indo muito bem, mas até que ele pregou certos pontos, certas doutrinas, nós não aceitamos e aquilo foi difícil para nós engolir. Por isso nós deixamos Jesus. Jesus explica por que eles deixaram. Porque bem conhecia desde o princípio quem cria e quem não cria. Amém, irmãos? São João 6,63. Porque bem sabia ele quem cria e quem não cria desde o princípio. Ele é Deus. Amém, irmão? Ele é Deus. Aleluia. Ele é Deus. Não adianta, as pessoas não conseguem, não vai conseguir. Então Deus não pode ser dobrado, Deus não pode ser, como se diz,
dobrado ali, como as pessoas dobram uns aos outros. Deus não pode. Então você vai observar que toda vez que o sobrenatural foi acometido, sempre houve uma multidão mista acompanhando a mensagem, sempre houve uma multidão mista acompanhando o mensageiro, sempre houve 3 classes de crente. Evidentemente que nós queremos estar dentro da classe dos crentes, amém, irmãos? Dos crentes que creem, daqueles que creem. Então, uma pessoa que realmente obteve uma revelação da mensagem, não um entendimento intelectual, porque, prestem bem atenção, irmãos, quero que os irmãos observem, existem pessoas que recebem a mensagem quase igual uma pessoa que recebeu na alma. Existem pessoas que recebem a palavra, recebem Cristo, aceitam Cristo, quase igual a uma pessoa que recebeu no coração e na alma. Existem pessoas que recebem a mensagem, recebem Jesus Cristo no intelecto, na mente, com uma fé intelectual, com um conhecimento intelectual quase idêntico a uma pessoa que realmente creu e recebeu na alma. Parecido, ele dá amém no tempo certo como o outro, ele está no mesmo ambiente, na mesma igreja, lendo a mesma mensagem, lendo a mesma Bíblia. Estão entendendo, irmãos? Então, o que distingue, o que pode distinguir uma pessoa da outra, Montblanc diz, é quando as provas e os testes vêm. Amém? Amém. É quando as provas e os testes vêm para testar a nossa fé. Todo cristão que vem a Deus, não pensa, ele vai ser chicoteado. Ele tem que passar no crivo do teste. O teste pode ser a própria igreja, o teste pode ser o próprio pastor, o teste pode ser uma mensagem que não caiu bem no coração, o teste pode ser qualquer coisa, pode ser uma afeição que não deu certo, uma afetividade que não deu certo, o teste pode ser vizinhos, o teste pode ser muita coisa. Mas todo cristão que vem para a mensagem, que vem para Deus, ele tem que passar pelo teste. E depois do teste é comprovado se ele é um filho ou uma filha de Deus mesmo. Os irmãos entenderam? Não tem jeito nenhum. Deus testa seus filhos. Todos os filhos de Deus são testados pela palavra primeiramente. Amém, irmãos? Pela palavra primeiramente, eles são testados. E quando o cristão passa pelo teste da palavra, qual é o teste da palavra, pastor? Para ver se ele passa no filtro. Qual é o filtro, pastor? O filtro é a palavra. Ele não pode duvidar de nada, ele tem que crer no que está escrito, tem que aceitar o que foi dito, tem que receber o que foi prometido. Então, quando a pessoa crê no que está escrito, aceita o que Deus prometeu, crê naquele que Deus enviou, ele passou no teste, amém, irmão? Mas depois disso, vem o teste para ver se ele continua crendo naquilo. E eu vou dizer para você, todas as vezes que algo surge para mim, desde quando aceitei a mensagem há 20 e tantos anos, eu tenho recebido desde lá para cá testes e mais testes e mais testes, mas eu continuo na palavra, amém, irmão? A nossa fé é constantemente testada. Não é o seu conhecimento que é testado, não é o grau de conhecimento que você é testado, não é quanta mensagem, quanta informação que você é testado, é o dia a dia, é o decorrer, é o que aparece em cena, é o que vem para te poder contracenar contra você, é o que vem para tentar torturar você, para tentar tirar você, amém, irmão? Então, quando você passa nesse teste, pode ser uma esposa, pode ser um filho, pode ser um trabalho, pode ser família, pode ser mãe, pode ser pai. Quando você passa nesses testes, aceitando o que Deus diz e colocando Deus acima de qualquer coisa, você é um filho de Deus. Amém? Mas tem pessoas que é tão sentimentais,
Tem pessoas que estão sentimentais. Se não der atenção para ela, se não der atenção para ela, já é motivo. Ninguém olha para mim. Ninguém faz isso. Eu estive doente, ninguém me visitou. Eu estive com fome ali, ninguém me deu um prato de comida e tal. Eu estava ali e ninguém me visitou. Eu estava doente e ninguém foi me ver. Eu estava assim, deprimido, e ninguém foi lá cantar um hino para mim. E tudo isso com uma sugestão de quê? Tudo isso com uma sugestão para dar vazão o que na verdade tem na alma. Porque um eleito, um cristão que creu na mensagem de coração e alma, irmão, olha, irmão, talvez ele nunca recebeu nenhuma visita, talvez faltou até feijão, água, arroz, faltou comida, faltou tudo, faltou visita, faltou cântico, faltou pregação, faltou pastor, mas ele não deixa a palavra, amém, irmão? Amém. Mas ele não deixa a palavra. Eu estou na mensagem porque fulano não vai na minha casa? Eu estou na mensagem porque fulano não vai na minha cara? Eu estou na mensagem porque fulano tal não gosta de mim? Eu estou na mensagem porque fulano tal olha de atravessar para mim? Eu estou na mensagem porque eu crio, amém, irmão? Porque eu crio. Indiferente o que aconteça. Se eu perdi irmão, se eu perdi pai, se eu perdi mãe, se eu perdi amigos, se eu perdi pastores, se eu perdi parentela, independentemente do que eu tenha perdido, até mesmo amizade dentro da igreja, o meu negócio é a palavra, é a mensagem da hora. É essa fé que Deus honra. Não é qualquer tipo de fé que Deus honra. Deus honra a verdadeira fé, que passa como um rolo compressor sobre quaisquer situação. Amém, irmão? Tem muitos crentes chocados, crentes casca de ouro, crentes peniche fino, crente choramingando, crente chorador, crente rabugento, mas existe o crente fortalecido na palavra de Deus. Amém? Aleluia. Olha para você ver o irmão Branham dizendo a mensagem, provando a sua palavra. Parágrafo 70. Provando a sua palavra. Ele disse, observe, Deus continua provando a sua palavra. Continua ou não continua, irmãos? Amém. Deus continua provando a sua palavra. Sim, mas ele prova através de quem? Dos crentes, não dos incrédulos. Os incrédulos a reprovam. Deus prova a sua palavra através dos crentes. Porém, a incredulidade jamais vai deter a Deus. Nunca o impede. Não me importa o quanto o mundo não creia, o quanto que a pessoa desista, o quanto que a pessoa vira as costas, o quanto que a pessoa vai embora. Não importa o quanto que o mundo não creia, mesmo assim vai suceder. Incredulidade não vai deter a Deus. Incredulidade não vai deter a palavra. Incredulidade só detém o incrédulo, e depois disso enviará ele direto para o inferno. A incredulidade, vai roubar daquele incrédulo toda a bênção que Deus prometeu, mas ela não impede a Deus de seguir adiante com o crente. Amém? Amém. Não impede. Você diz, o sol não vai brilhar amanhã, vou pará-lo. Tente, faça isso. Não se consegue fazer isso. Deus o colocou em ordem e disse que iria brilhar, e vai brilhar. É só isso. Ele disse que iria. Talvez haja umas nuvens debaixo dele, mas mesmo assim ele vai brilhar do mesmo modo. E você não pode deter a Deus com isso. Como ele declara a sua palavra às pessoas? Primeiro, Deus, conhecendo que haveria incrédulos, conhecendo o princípio, meio e fim, conhecendo o fim antes das coisas começarem, observe a sabedoria de Deus.
sabendo que haveria incrédulos e que a maioria das pessoas seria incrédulos, ele, por presciência, por predestinação e eleição, semeou e predestinou uma semente para cada era que creria nela. Agora, se você notar, pois cada era segue adiante com a palavra, tudo bem na hora certa, nada impede a Deus, ele segue adiante, e cada clique que está se dando com exatidão. Às vezes achamos que não vai funcionar direito, mas não se preocupe, o relógio está precisamente exato e tudo está funcionando perfeitamente com exatidão. Amém? Amém. Isso quer dizer, qual relógio, pastor? Aquele da parede? O meu? Do computador? Do celular? Não é esse relógio, não. É o relógio do tempo de Deus. Amém, irmãos? É o relógio pontual do tempo eterno de Deus. Esse nunca atrasa. Amém, irmãos? Amém. Esse sempre vem na hora certa, as coisas dão o seu clique na hora certa. Eu vou dizer umas frases aqui que é meio dura, mas é a verdade. Dar as costas para a mensagem é dar as costas para Deus. Quem está entendendo? Amém. Dar as costas para a mensagem é dar as costas para Deus. Por quê, pastor? Porque a mensagem é Deus. A mensagem é Deus. Como assim, pastor, é Deus? É Deus em forma expressa. É Deus expressado. Aqui está a profecia cumprida de Apocalipse 10:7. Mas dos dias da voz do sétimo anjo, todos os mistérios seriam cumpridos. Amém? Amém. E dar as costas para a mensagem é dar as costas para Deus. Ficar em casa, parecendo um derrotado, parecendo uma derrotada, parecendo um fracassado, uma fracassada. Ela apenas está levando o opróbrio de que uma vez o seu entendimento foi aberto, como diz lá em Hebreus capítulo 6, provou da boa palavra, foi iluminado, provou do alimento e recaiu. Aí é impossível renovar de novo para arrependimento, e o diabo cai matando. O opróbrio é carregado. A Bíblia diz, melhor que fosse que nunca tivessem conhecido, do que conhecendo retornar atrás. Quem está entendendo, irmãos? Então, você diz, pastor, por que o senhor está pregando nessa linha, nessa noite? Por que o senhor está pregando nessa amplitude para uma pequena igreja, nesta noite, com um pequeno número? Eu estou pregando e quero estar pregando para crente. Amém, irmão? Amém. E que você tenha confiança não em mim, mas na palavra revelada esse dia. Amém. Amém, irmãos? Na mensagem Testemunha, parágrafo 48, olha o que o irmão Bruno vai dizer. E Deus nos ajude a ver o dia quando os homens serão exatamente o que são. Eu digo isto agora com todo respeito. Não é nossa cidade cheia de bares que vendem bebidas ilegalmente que nos prejudica. É? A mim não. Não é lá onde eu moro, no meu bairro, onde tem bar na esquina cá, bar na esquina lá. Não é os bares que me prejudicam, não. O mundo jaz no maligno. Vamos repetir o que o irmão Branco disse, preste atenção. E Deus nos ajude a ver o dia quando os homens serão exatamente o que são. Isso é, natureza. Para que foi feito? Para que veio ao mundo? Eles têm que ser exatamente o que devem ser. Você não diz para a semente laranja, laranja, semente laranja, eu estou dizendo, seja limão. Ele não vai, você não vai conseguir. Ela vai ser laranja porque foi isso que foi criado. Foi para isso que veio ao mundo. Quem está entendendo, irmãos? Você pode no máximo hibridizá-la, mas lá no fundo ela é uma laranja.
Lá no fundo, não tem esse negócio de menino virar menina, menina virar menino. Não existe isso, não. Não existe negócio de mudança de sexo, mudança de gênero. Agora meu menino virou menina, minha menina virou menino. Desgraça nenhuma disso. Isso é uma porcaria. Ele é menino quando nasce, é menina quando nasce, é menino quando morre, é menina quando morre. Deus criou cada semente para produzir segundo a sua espécie. Amém, irmão? Tudo isso é fantasmagoria de Satanás. E Deus nos ajude a ver o dia quando os homens serão exatamente o que são. Você sabe, eu digo isso agora com todo respeito. Não é nossa cidade cheia de bares que vendem bebidas ilegalmente que nos prejudica. Vou te dizer o que prejudica. Aqui está o que nos prejudica. Mais do que nunca são pessoas que estão professando serem cristãos e não vivendo como tal. Isso nos prejudica. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Isso nos prejudica. Isso nos prejudica. É o mau funcionamento do testemunho. É aquela coisa que eu falei no princípio. Não professe nada se você não tenha base, certeza para isso. Porque o diabo vai rir de você. O diabo plantará provas em você. Você sabe por que muitas pessoas ficam virando o rosto para certos crentes? Não é por causa dele, é por causa de outros. Você sabe por que muitos crentes perderam o crédito em certos lugares? Não é por causa dele, é por causa de outros. Você sabe por que muitos crentes vivem desconfiados na vida dos outros? Porque não é por causa dele, é por causa de outros. Então não é os bares da cidade que nos prejudica. Quem entendeu, irmão? Não é os bares da cidade que nos prejudica. Diz o irmão Brana, é alguém tentando professar o cristianismo e não vivendo como tal. Esta é a coisa, é isto, são testemunhas que não são corretas. Os irmãos entenderam, irmãos? Teve um dia, o pastor Luiz Mendes conta isso. Não sei se é o pastor Luiz Mendes, foi um pastor que falou para mim. Teve um dia que ele foi comprar, não sei se foi um terno completo, acho que era R$550. Terno, gravata, ficava tudo por 550. Ele só tinha 460. Aí, ele falou assim, faz o seguinte, eu não tenho os 550 aqui, faltou 90, né? Então, vamos assim, faz um crediário para mim aí, desses 90 aí, e eu te dou aqui os 450 aqui, 460 para a entrada. Aí o gerente disse, senhor, nós conhecemos o senhor, sabe? Nós conhecemos o senhor, sabemos que o senhor é um homem honesto, um homem sincero, mas nós não fazemos mais crédito, não é por causa do senhor não, porque o nosso patrão disse que não é mais para abrir crédito para crente. Mas não é por causa do senhor não, tá? Não é por causa do senhor não. O que atrapalhou aquele pastor? Os bares da cidade? O que atrapalhou aquele ministro? Foi os bares da cidade? Foi os motéis? Jesus sabia que antes mesmo desses apóstolos poderem sair e ser testemunha correta, que eles teriam que passar por experiências do que eles estavam testemunhando. Não seria bom hoje ver? Agora, as pessoas dizem, eu aceito Jesus como meu salvador pessoal, eu vou ficar bem aqui até eu receber o batismo do Espírito Santo, e então sairei para ser testemunha. Estão vendo? As coisas seriam diferentes. Amém, irmãos? Você aceitou? Amém. Receba o Espírito Santo, depois saia sendo testemunha. Porque aí você saberá onde está pisando. Amém, irmãos? Que nem eu falei ontem no culto de ontem. Quem ouviu a mensagem sabe o que eu estou falando. O irmão Brana diz o seguinte: se o mundo todo fosse convertido, se o mundo todo tivesse o Espírito Santo, para que para arrebatamento? Para que novo céu na terra? Aqui mesmo continuaria. Os irmãos entenderam, irmãos? Mas não é assim. Não é dessa maneira que funciona. Nem todos podem ter e nem todos podem ser. Vocês estão entendendo?
Se todos fossem cheios do Espírito Santo, se todos tivessem a natureza mudada, se todos tivessem nascido de novo, para que arrebatamento? Está todo mundo no mesmo nível? Mas não, a terra tem que mudar. E as pessoas também. Amém, irmãos? Amém. Vê? No parágrafo 69 da mesma, Testemunhas, ele disse: eu quero que você observe isso. Deus quer que suas testemunhas sejam inflexíveis. Não uma testemunha hoje e um fraco e um frouxo amanhã. Parágrafo 69. Eu quero que você observe isso. Deus quer que suas testemunhas sejam inflexíveis. Não um crente flexível, levado por todo o sentimentalismo, levado por todo sectarismo, todo vento de doutrina, que ele é flexionado, ele é flexível, todo mundo pode empurrar ele para cá, empurra para lá, ele vem para cá, empurra para lá. Não. Deus quer seus filhos inflexíveis. Amém, irmão? Amém. Prostrados, filhos. Sim, não uma testemunha hoje, um fraco e um frouxo amanhã. Parágrafo 75. Deus nunca ficou sem uma testemunha. Agora, eu quero que você entenda isto muito bem. Deus nunca, em tempo algum, ficou sem uma testemunha na terra. Ele sempre teve pelo menos um homem sobre a qual ele pudesse colocar suas mãos e dizer: essa é minha testemunha. Chegou a ser só um homem certa vez. Jó era a única testemunha, e Abraão na terra, mas Deus tinha testemunha. Deus nunca ficou sem uma em algum lugar. Amém? Pode ser uma cidade inteira, pode ser um país inteiro, mas Deus nunca ficou sem uma testemunha. Porque se Deus um dia ficar sem uma testemunha na terra, ele ficou sozinho. Mas Deus nunca ficou sem uma testemunha na terra. Amém, irmãos? Amém. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Na mensagem perseverante, parágrafo 94 e 97. Perseverante. O irmão Branham diz o seguinte: 94 e 97. Um cristão de verdade luta pela posição dele. Ele tem que se levantar sozinho, ele e Deus. E ele luta cada polegada do terreno, de modo que não se tem que mimá-lo. De modo que não tem que mimá-lo. Tem crente que pensa que o pastor vai colocar talquim nele, vai trocar a fralda dele. Tem crente que o pastor pensa que vai colocar uma fraldinha nele, vai colocar um talquim nele, vai dar um banhozinho nele e vai colocar um perfuminho nele, e o pastor vai tentar pentear lã, mas na verdade não tem lã nenhuma, porque a ovelha dá a sua própria lã. E aí, num bom sentido ou num mau sentido, quem quiser entender assim, às vezes você pode estar dando um banho numa ovelha, mas lá no fundo ele é um cabrito, ele é um bode velho, uma bode velha, uma cabra velha, que mais na frente, cedo ou mais tarde, vai revelar a natureza que tem dentro. Vai revelar a natureza que tem dentro. E se for uma cabra, vai pular para cá, vai pular para lá, dá coice em tudo, dá coice do ministério, dá coice da igreja, dá coice do irmão, dá coice do pastor, dá coice da pregação, dá coice, vai ser uma cabra, um cabrito. Estão entendendo, irmãos? Amém. Nunca seja isso, seja um cordeiro, amém, irmão? Seja um cordeiro e produza sua própria lã. Uma vez um homem pegou um bode, e foi no curral. E naquele dia tinha pegado um monte de... O fazendeiro tinha cortado várias lãs de ovelha. E aquele homem falou assim: eu vou fazer com que esse bode se pareça uma ovelha. E foi lá e pegou um monte de lã, e foi colando nele, colando no bode, ao ponto do bode parecer uma ovelha mesmo. Aí soltou.
Aí quando estava bem feito, estava bem bonitinho, aquele tanto de lã colada no bode, o homem falou assim: agora você parece uma ovelha, agora sai. Quando ele saiu, olha para onde o bode foi, pendurar nas árvores e nos rochedos. Ovelha não fica fazendo isso. Não, diz o Mombrana, não importa o quanto de emplasto de fubá você põe numa pessoa, ela tem que mostrar o que tem dentro. Um dia mostra o que tem dentro. Tem 20 e tantos anos que eu tenho nessa mensagem, e a cada dia sou provado, cada dia nós somos provados, cada dia. Amém, irmãos? Mas tomara que a coisa certa esteja sendo aprovada. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, agradeço o Senhor pela mensagem que o Senhor nos deu nessa noite. Uma mensagem, Senhor, que nos põe em posição. Uma mensagem que nos coloca na posição de filho e filho do Senhor. Uma mensagem que cura. Mensagem que liberta. Mensagem que coloca nossos pensamentos no eixo, Senhor. Centralizado e equilibrado. Como diz Paulo no final: eu sei no que tenho crido. Paulo demorou a vida inteira para falar isso. Eu sei no que tenho crido. Oh Deus, abençoa, Pai. Que essa expressão também possa estar no coração de cada um, sabendo que tenho crido e de quem tem recebido. Foi isso que Paulo disse para Timóteo: Timóteo, lembra de quem tem você crido e de quem você tem recebido, Timóteo. Permanece firme na palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Até a próxima reunião, se o Senhor Deus assim permitir. Deus abençoe.